porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus para dar continuidade à nossa série de exposições no livro de Atos, que narra os atos do Cristo exaltado por intermédio do seu Espírito agindo na sua igreja. E nós leremos Atos capítulo 16, Atos 16, do 16 ao 40. Eu quero intitular essa mensagem com uma declaração, a declaração de uma verdade bíblica. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles aqui e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, eles pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se
retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Meus irmãos, antes de nós examinarmos nosso texto, eu preciso rapidamente trazer à mente dos irmãos duas perspectivas doutrinárias gerais da Escritura e da teologia bíblica que nos servirão de baliza a fim de nós evitarmos aplicações irresponsáveis dos eventos sobrenaturais aqui registrados. É muito comum se utilizar, muitos pregadores se utilizarem de passagens que transmitem histórias de milagres para, de alguma maneira, fazer aplicações precipitadas e não autorizadas na Escritura. E uma regra inegociável da hermenêutica, permitam-me talvez cansá-los um pouco com um pouco de teoria. Uma regra inegociável da hermenêutica, ciência da interpretação, é que todo texto deve ser lido à luz do seu contexto. E quando você fala de contexto, pode ser o contexto textual mesmo, os versículos anteriores e posteriores, a unidade onde ele está, o parágrafo. Pode ser o contexto histórico e cultural, e nós faremos alusão a ele. Pode ser o contexto literário, a forma literária do texto vai nos ajudar a interpretá-lo. Mas também nós podemos usar o contexto de toda a revelação bíblica e do ensino de certas doutrinas que estão no nosso texto, à luz de toda a revelação bíblica. E nesse ponto eu quero apresentar um aspecto do que nós chamamos de contexto canônico da passagem. Ou seja, nós examinaremos primeiro dentro do contexto de toda a revelação bíblica. E é por isso que eu quero trazer alguns pontos importantes aqui das doutrinas da graça, das doutrinas da Escritura, das doutrinas do Evangelho. Primeiro eu queria relembrar a teologia bíblica do milagre, já conhecida dos irmãos da Terceira Igreja, porque nós a consideramos desde o Evangelho de Lucas. Eu relembro aqui 3 verdades importantes sobre os milagres realizados nas Escrituras. Como nós sabemos, comumente, eles são chamados pelos que narram esses milagres de sinais e prodígios. Este último termo aponta para o caráter sobrenatural, portentoso, inesperado e espantoso do milagre, que é algo impossível aos homens e que deixa as pessoas possuídas de temor e assombro. É por isso que o nome é prodígio, alguma coisa que espanta os homens pelo seu caráter inusitado. Mas o termo sinais, por sua vez, nos lembra que o milagre aponta para uma realidade maior do que o evento sobrenatural em si. Ao final do seu evangelho, nós já vimos isto, João nos ensinou qual o significado e propósito dos milagres. Em João 20:31, ele diz acerca dos milagres: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A função do milagre não é chamar a sua atenção para o milagre, mas levá-los a compreender quem é Jesus, que ele é o Cristo. Os sinais credenciavam a missão messiânica de Jesus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Portanto, a primeira verdade que nós temos aqui sobre essa teologia do milagre é que os milagres registrados na Escritura não eram um fim, mas um meio. Eles eram antes um meio do que um fim. Embora eles tenham sido eventos reais e visíveis, eles eram emblemas de realidades espirituais invisíveis e maiores, porque Jesus é maior do que o milagre. A salvação, o tipo de libertação que ele vem trazer, é maior do que as libertações físicas que ele ministrava às pessoas que precisavam. Então, nessa perspectiva, eu trago a segunda verdade dessa teologia bíblica do milagre, sobre os sinais e prodígios. Esses sinais e prodígios, eles apontavam, em primeiro lugar, para a identidade de Jesus e para a sua missão messiânica, bem como para a presença do reino de Deus no mundo. Jesus mesmo, explicando, diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, os milagres, eles apontam para quem é Jesus,
o que ele veio fazer e para a presença do reino de Deus no mundo, que invade este mundo caído na pessoa do Cristo. E nós já vimos em Atos, queridos, que os sinais e prodígios nos falam, sobretudo, acerca do poder do nome de Jesus. E a terceira e última verdade dentro dessa teologia bíblica é que no contexto de Atos e dos primeiros anos da igreja, os sinais eles eram credenciais da autoridade apostólica. Lembremos-nos que Lucas trata ou ressalta de maneira direta e indireta que os milagres eram realizados não por todo mundo, mas eles eram realizados por intermédio dos apóstolos ou pelas mãos dos apóstolos, como ele registra em Atos 2, 43 e capítulo 4, verso 12. E Paulo claramente ensina em 2 Coríntios 12, 11 e 12, que os sinais eram sinais da autoridade apostólica. Falando aos coríntios que questionavam a sua autoridade apostólica, ele diz: fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, tratando aqui de falsos apóstolos que questionavam a sua autoridade. Ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. A propósito, a palavra traduzida por credenciais nesse texto é o mesmo termo traduzido por sinais, os sinais do meu apostolado. Literalmente ele está dizendo, os sinais de apóstolo foram apresentados no meio de vocês. A minha autoridade foi credenciada por esses sinais. E eu já demonstrei, meus irmãos, que nos registros lucanos, a saber, o Evangelho de Lucas e Atos, somente Filipe, Estevão e Barnabé serão a honrosa exceção que confirma a regra de que os sinais eram credenciais apostólicas. Em segundo lugar, eu quero relembrar outro ponto importante aqui, que nós temos aprendido sobre a missão messiânica de Jesus. Nós temos visto, desde o início de Atos, que tendo encerrado o seu ministério terreno, quando ele atuou em seu estado de humilhação, o nosso Senhor, pela ressurreição, inaugurou seu ministério celestial. E por esse ministério celestial, Jesus continua a sua missão messiânica, agora em seu estado exaltado. Assim, meus irmãos, os movimentos da Igreja de Cristo são, na verdade, movimentos do Cristo exaltado, colocando seus inimigos por estrado de seus pés e fazendo avançar o seu reino. Se nós perdermos essas duas perspectivas de vista, do milagre e da missão messiânica de Cristo, nós ficaremos mais encantados com os sinais e prodígios em si mesmos, do que com o Cristo que os realiza e com a obra redentora para a qual eles apontam. Por último ainda, nessa introdução, em terceiro e último lugar, eu quero relembrar que desde o princípio do mundo, Satanás se move para destruir a santa semente e impedir a obra redentora e o avanço de Deus, do reino de Deus no mundo. Desde quando Caim matou Abel, Satanás tenta barrar o avanço do reino de Deus. Mas como nós vimos na mensagem anterior, se nós confiamos no poder do Evangelho, nós não precisaremos adulterar a sua mensagem, corrompendo-a ou diluindo-a, para alcançar o objetivo da salvação dos pecadores. Sobre isso nos ensina o Espírito Santo, falando por intermédio de Paulo, que tanto fala do poder do Evangelho genuíno, do perigo de adulterar esse evangelho e de como Satanás atua cegando os incrédulos. Em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 a 6, que eu passo a ler, o apóstolo Paulo nos ensina: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós não precisamos mudar o Evangelho, é o que Paulo está dizendo. Mas por que muitos não creem no Evangelho? Ele vai explicar verso 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, e aí ele vai falar da artimanha de Satanás, o Deus deste século, é como ele chama Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E Paulo conclui, mostrando que naqueles que Deus escolheu, o evangelho terá um efeito eficaz de salvação. Nos perdidos ele terá um efeito de juízo. No verso 6 ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é então o evangelho. Ele é o centro do evangelho. Mas Satanás está sempre tentando barrar o avanço do evangelho. Mas nós precisamos entender que Satanás nunca vai conseguir impedir o avanço do reino de Cristo. E que Jesus não está numa queda de braço com Satanás, onde aos 46, nos acréscimos do segundo tempo, o Senhor Jesus vai vencer. De forma alguma. Ele está absolutamente no controle da história. E é isso que nós veremos aqui, e é por isso que temos esse título, A Palavra de Deus Não Está Algemada. Nós temos acompanhado a continuação da segunda viagem missionária de Paulo, destacando o movimento do Evangelho e a expansão da Igreja de Cristo rumo aos confins da terra. Nós já testemunhamos no episódio anterior, na conversão de Lídia, a abundante frutificação do Evangelho de Cristo, observando em vários aspectos, os seus vários aspectos. Primeiro, nós vimos que houve uma expansão geográfica e cultural, onde o Evangelho, que estava até então no Oriente, na Ásia, na Palestina e na Ásia, agora ele alcança a Europa pela província romana da Macedônia, mencionada aí pela primeira vez no verso 9 do capítulo 16. Macedônia era localizada na península balcânica, no norte da Grécia. Versículos 9 e 10. Vimos ainda a expansão do Evangelho como uma expansão também de aspecto político, porque chega a esse Evangelho em Filipos, lugar onde se dá o episódio que nós lemos. Filipos, nós devemos saber, era uma importante cidade de veteranos de guerra do exército romano, militares da reserva, embora com uma forte influência da cultura grega, porém uma cidade predominantemente romana, com certa independência política, com isenção de impostos e um forte sentimento patriótico e de cidadania. Então o Evangelho avança para adentrar uma cultura, um novo grupo de pessoas com novas compreensões, com nova cosmovisão, embora igualmente pagã, tal como as da Ásia. Terceiro, nós vimos a expansão do Evangelho também como uma expansão social, porque alcança homens e mulheres, alcança escravos e livres. Ele alcança uma mulher como Lídia, provavelmente uma viúva, uma mulher rica, vendedora de púrpura, possivelmente de destaque na sociedade, que passa a ser a hospedeira dos apóstolos. Entre muitas mulheres, o Senhor abre o coração apenas de Lídia. E ela se torna a primeira anfitriã da igreja em Filipos. E o Senhor também liberta, pelo menos liberta do espírito maligno, mostrando o poder da sua palavra, o poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa escrava é liberta. Nós acabamos de ler novamente. E vimos ainda, o que veremos essa noite mais detidamente, que o Senhor converte também um homem, que é nada menos do que o guarda, o carcereiro, o agente carcerário da prisão em que Paulo estava. Então, o Evangelho frutifica de maneira abundante. Nós temos em nosso texto, meus irmãos, o texto que nós lemos hoje, o desfecho dessa narrativa inicialmente abordada na mensagem anterior, que começou, como nós vimos, com a libertação dessa jovem escrava, possessa de um espírito adivinhador, por meio do apóstolo Paulo. Nós vimos que essa menina, uma serva doméstica, era uma espécie de pitonisa, uma espécie de médium, cujos dons de adivinhação, fruto de uma possessão demoníaca, eram fonte de lucro para os seus senhores, que exploravam os seus serviços espirituais. Eu já destaquei que essa era uma prática pagã, é uma prática condenada por Deus, em Deuteronômio, por exemplo, 18, de 9 a 14, eu li isso na mensagem anterior, só para relembrar. E eu quero iniciar a exposição propriamente dita, reexaminando esse trecho, que nós vimos a primeira parte, de que já tratamos, a fim de demonstrar o caráter irresistível do Evangelho de Cristo. Enquanto, então, nós vimos a sua frutificação abundante, eu quero, nesta noite, chamar a atenção para o seu poder irresistível.
A frutificação abundante está ligada ao poder irresistível. Ele frutifica abundantemente porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nessa perspectiva eu proponho como tema, é por isso que eu proponho como tema, a afirmação que eu extraí das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 9b. Ele diz: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Mas eu quero considerar isto tratando de algo que é exatamente a força que procura bloquear o poder da palavra de Deus. Eu vou tratar das ações de Satanás, eu vou me concentrar nas ações de Satanás aqui nesse texto, e quero mostrar, com base no texto, como a palavra de Deus, apesar de todas as artimanhas de Satanás, não é impedida em seu avanço. Pelo contrário, cada atuação de Satanás é uma oportunidade para o Cristo ressurreto, o Cristo exaltado, mostrar que ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Ele já amarrou Satanás na cruz, e agora ele está aplicando os benefícios da sua vitória no avanço histórico da igreja. Então, nessa perspectiva, eu quero tratar desse tema destacando como uma espécie de subtema que vai nos nortear as artimanhas de Satanás para impedir o avanço do Evangelho. E mostrando como a palavra de Deus, por meio dos seus ministros, vai prevalecendo sobre cada uma dessas estratégias. Eu quero que você observe comigo as artimanhas de Satanás. O primeiro conjunto de artimanhas que nós vemos aqui está nos versos 16 a 18. Ilusão, engano e bajulação. Satanás não se apresenta primeiramente quando ele quer enganar alguém, ele não apresenta-se com chifre e rabo. Exceto com aqueles que já têm nele uma imagem sedutora. Satanás não necessariamente vai se apresentar como aquele endemoniado gadareno que estava nu, que quebrava grilhões, que se cortava, que urrava. Ele também age assim, mas nem sempre é assim. Satanás, alguém possuído de Satanás, não necessariamente vai cair no chão, se arrastar, rilhar os dentes e espumar pela boca. Não necessariamente. Alguém possuído de Satanás pode falar como que em nome do Espírito Santo, inclusive usando o nome do Senhor. E pode falar com uma capacidade sedutora de convencer quem ouve. Satanás sabe que nós gostamos do louvor dos homens. Ele sabe que nós gostamos de ser elogiados. Ele sabe que nós ficamos muito tranquilos e felizes quando alguém elogia de alguma maneira a nossa fé, mesmo que esse elogio não represente um reconhecimento de Jesus como Senhor. É por isso que Satanás muitas vezes leva pessoas a dizerem: eu gostei tanto da sua igreja, o louvor é tão bonito, o pastor prega tão bem. E você fica satisfeito e até pensando, você que convidou, cumpri minha missão, ele se agradou. Não. Se ele não se converteu a Cristo, ele voltará alegre com tudo que ele passou, mas se ele morrer naquela noite, ele vai para o inferno. Satanás se agrada de nos bajular, porque ele sabe que nós gostamos do louvor dos homens. E foi isso que ele fez. A ilusão está no fato de que um espírito, um demônio, se apossava dessa moça, que na visão grega era um espírito de Piton, uma entidade capaz de dar a ela o poder de adivinhação. Então aqui está a ilusão, o engano e a bajulação. Nós vimos que essa mocinha com dons sobrenaturais, conforme o verso 16, seguia os missionários, fazendo o que a princípio era uma boa propaganda da mensagem que eles pregavam. Veja que aliado foi Satanás. Ela vinha atrás deles todos os dias, segundo o verso 17. Clamava, pretérito imperfeito, diz que ela fez isso por alguns dias. Eles iam ali pregando o evangelho, talvez de casa em casa, não tinha sinagoga em Filipos, como sabemos, e ela vinha atrás deles, por onde eles andavam, ela vinha repetindo a mensagem:
estes homens são servos do Deus Altíssimo. Tem alguma mentira aí? Nenhuma. Eram servos do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. Tem alguma mentira? Não tem. É uma menção elogiosa. É uma menção verdadeira, num certo sentido, porque a tradução não nos permite perceber que no texto original, o que ela fala na verdade é: eles vos anunciam um caminho de salvação. Aí não tem o artigo no verbo, no texto grego. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos ensinam um caminho de salvação. É verdadeiro? É. Mas quando ela diz um caminho, ela está dizendo, é um dos muitos caminhos, né? Eu também sou um caminho. Então, por meio da ilusão, do engano, de uma verdade distorcida e da bajulação, Satanás tenta, de alguma maneira, barrar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo tinha discernimento. Eles são servos de fato do Deus Altíssimo. E Paulo se indigna. Paulo não se sente lisonjeado nem elogiado pelo discernimento do Espírito Santo. Ele sabia que aquele elogio era demoníaco. Então diz a Bíblia que, indignado, voltando-se, de repente ele diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Qual é a resposta ao engano, à ilusão e à bajulação? Ele repreende o demônio. Neste caso, ele usa a sua autoridade apostólica e pelo poder do nome de Jesus. O que nós temos aqui, meus amados, é o Cristo ressurreto, voltando-se para o demônio através do seu apóstolo, dizendo: sai dela. É Cristo quem está aqui interrompendo a ação bajuladora, enganosa do maligno. Paulo é apenas o seu instrumento. Veja, ele diz, em nome de Jesus. Ele está dizendo, na autoridade de Jesus. E o poder do nome de Jesus é manifestado na libertação imediata daquela escrava de Satanás. Não precisou mais do que uma vez. É sempre bom repetir. Ele não fez nenhum tipo de entrevista, porque ele podia, né? Movido pelo louvor dos homens, ele podia trazer a mulher para o palco, podia fazer algumas entrevistas, como fazem alguns dos curandeiros de plantão de hoje. Mas Paulo não faz isso, ele não quer conversa com o demônio. Ele simplesmente o repreende. Então, Satanás usa outro combo de artimanhas. Satanás se vale da avareza e da ganância. Irmãos, avareza e ganância fazem parte das obras da carne. Fazem parte da nossa natureza pecaminosa. E Satanás só consegue o que ele quer porque ele encontra combustível dentro do coração humano. A carne, como nós já aprendemos aqui na Terceira Igreja, é um inimigo dentro dos portões, como a chama William Barclay. É aquela tendência que nós temos, a voz de Satanás, ela só tem efeito porque ela encontra uma voz no nosso interior, que é o nosso próprio homem carnal, a nossa própria natureza, a inclinação para pecar. Então junta-se, como se diz, a fome com a vontade de comer. Esses homens não estavam nem eram religiosos no sentido sincero da palavra, com algum tipo de piedade, ainda que pagã. Não, eles encontraram naquela mulher, naquela moça, naquela menina, um meio de lucro. Eles eram movidos de ganância. E é por causa disso, por causa dessa ganância que há no coração deles, que eles se veem frustrados, veja, vendo os seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram. Há uma violência aqui. Eles vêm lá, pegam pela gola ou pelas vestes e arrastam à praça a presença das autoridades. O que os move? A ganância, a ambição, a avareza, o desejo de lucro. O lucro desapareceu. O evangelho se tornou um obstáculo para a sua ambição financeira. E é por isso que eles vão lá. Se não houvesse isto, ora, poderia haver uma outra reação, não? Poderia o Senhor ter aberto-lhes
ter lhes aberto o coração como abriu de Lídia, e eles verificarem que aquele demônio não tinha poder nenhum, que havia um poder maior. Há uma outra situação em que alguém também movido pela ambição, pelo lucro, pela avareza e pela ganância, oferece até dinheiro aos apóstolos. Você lembra lá em Atos 8, Simão, que abraça o evangelho, porque observa extasiado os sinais, ele vê como fonte de lucro. E ele então oferece dinheiro aos apóstolos para que lhes desse esse poder, para que ele pudesse fazer sinais também. Então, Satanás pode usar a avareza tanto para levar as pessoas a se oporem ao evangelho, como para levar as pessoas a procurarem o evangelho, mas não por causa de Cristo, mas por causa do lucro que o evangelho traz. E é por isso que muitas igrejas, onde se prega a teologia da prosperidade, estão cheias de pessoas que são enganadas, mas são culpadas, porque elas querem alguma vantagem financeira. Cuidado, Satanás ainda hoje usa o nome de Jesus, usa o nome do Espírito Santo, usa o púlpito, usa o nome de evangélico para atrair pessoas ou para levar as pessoas a se colocarem contra o evangelho. Esses senhores então levam Paulo e Silas à praça. Você lembra, Timóteo e Lucas estão nessa equipe, mas Paulo e Silas são os líderes da equipe. E eles são identificados como judeu. Você deve lembrar que Lucas é um gentil, o escritor aqui. E Timóteo é meio judeu, meio gentil. E como Paulo e Silas são os principais a pregar, eles então tomam Paulo e os levam na praça. E a praça, meus irmãos, precisamos entender aqui o contexto cultural, era a chamada ágora grega. E a praça grega, ou ágora grega, era diferente das nossas praças, que são principalmente locais de passeios. As praças gregas eram isso e muito mais. Elas eram um tipo de centro da vida pública e comercial nas cidades do mundo greco-romano. Além do comércio e dos encontros sociais, era ali que ocorriam os anúncios públicos e oficiais, por exemplo, do Império Romano, das autoridades, as reuniões políticas e as disputas judiciais. Então, Satanás se utiliza da frustração dos senhores da pitonisa ante a esperança de lucro desfeita para incitá-los contra Paulo e Silas. E desse modo a avareza e a ganância são os combustíveis da oposição ao evangelho. Preste atenção numa aplicação que eu quero nesse momento fazer. Nem sempre os inimigos de Cristo se levantarão contra a igreja por questão ideológica. Às vezes, aqueles que têm uma agenda ideológica, diante da qual a igreja se constitui um obstáculo, vão se unir àqueles que têm sede de lucro, que não têm ideologia nenhuma, cuja ideologia é o seu bolso. É o centrão da guerra cultural. Não tem ideologia, mas é vantagem, então ele fica com quem tem vantagem. São pessoas que, no momento, são progressistas, mas quando um governo, por exemplo, muda e esse governo é influente, eles começam a se tornar conservadores, porque eles não querem perder o lucro. Então, muitas são as vezes em que as pessoas se oporão ao evangelho pela frustração que ele pode causar às suas ambições pessoais. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque Satanás usa a ambição, a ganância e a avareza. Mas há uma terceira artimanha de Satanás: a perseguição política e a guerra cultural. Perseguição política e a guerra cultural, a terceira artimanha. Versículos 19b a 21. Eles levaram Paulo e Silas à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Há duas palavras aqui. A palavra autoridades é uma palavra um pouquinho mais, que mostra uma autoridade, talvez as maiores autoridades da cidade, os magistrados, que tinham poder e autoridade de julgar e punir Paulo e Silas e qualquer outro que se colocasse contra as leis romanas. Os pretores seriam autoridades menores, juízes responsáveis por julgar os casos civis e criminais
aplicando a lei romana. Os pretores supervisionavam a administração da justiça na cidade, garantindo que as leis fossem respeitadas e aplicadas. Eles eram, portanto, representantes do poder romano, e eles eram um símbolo desse poder nas províncias. Então, os proprietários da escrava, que tinham certa influência, provavelmente homens de influência, usam sua influência política, destacam que aqueles homens são de outra cultura, eles são judeus, para organizar uma represália contra os pregadores. Eles os expõem em praça pública. Então, eles usam uma perseguição política, eles fazem uma pressão política. Eles são colocados numa situação pública. E aí eles precisam ser expostos. E devemos observar que esta é a primeira perseguição das autoridades, de autoridades gentílicas contra a igreja. Até agora tinha sido o Sinédrio, lembra? Os judeus de cidade em cidade insuflavam as multidões contra Paulo. E observe que em seu libelo de acusação contra os missionários, além da pressão política, de usar a influência política, eles têm um discurso que é cultural. Eles os identificam primeiro como judeus. Observe, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Eles não são como nós, eles não são romanos. Observe que se destaca aqui que a maior parte da população de Filipos era romana, porque ele diz, porque somos romanos. Eles estão no mundo que a gente chama greco-romano. A Macedônia era a região próxima ali da antiga Grécia. Mas essa cidade, como nós vimos, é um lugar de veteranos do Império Romano. Eles são, na sua maioria, romanos. Pelo menos, são cidadãos romanos. Então, eles, além de identificá-los como judeus, portanto, de uma cultura estranha, eles argumentam contrastando a mensagem do Evangelho com os hábitos, costumes e leis romanas. Eles estão dizendo, olha, esses homens vieram mudar a nossa cultura. Eles vieram mudar os nossos costumes. Nós não podemos praticar as coisas que eles aqui querem nos ensinar. Nós não podemos receber esses costumes. E é verdade, porque onde o Evangelho chega, ele confronta a cultura. É verdade que há elementos da cultura que são fruto da criação de Deus e não são ruins em si mesmos. Estudamos isso na série de estudos sobre cosmovisão. Mas há elementos da cultura que são marcas da queda, que são marcas da incredulidade dos homens e do pecado. E muitas vezes a cultura, quanto mais paganizada, mais ela considera aquilo que é transgressivo algo normal e até desejável. Então, quando o Evangelho chega numa cultura, obviamente ele vai confrontar os maus costumes dessa cultura. E então ele vai confrontar os interesses dessa cultura. E é isto que está acontecendo aqui, uma guerra cultural. E o contexto desse embate é uma sociedade pluralista. Aquela cidade é uma cidade do mundo greco-romano. E no mundo greco-romano conviviam diversos cultos a divindades pagãs com suas festas religiosas correspondentes, além da religião estatal, pela qual era ordenado e incentivado o culto ao imperador como representante da divindade e do status divino do poder de Roma. O Estado romano era divinizado e o imperador era o grande Deus. Não é à toa que César passou a se chamar César Augusto, e Augusto significa divino. Veja, não havia problema em as pessoas praticarem religiões, porque os pagãos podiam adorar um deus grego ou romano, ou um deus da Pérsia, ou um deus do Egito, e adorar o imperador. Para eles não era problema, eles eram pluralistas. Eles eram politeístas. Para você ter uma ideia, então, o ponto é que, nesse ambiente, o caráter exclusivista, vou repetir, o caráter exclusivista do cristianismo era visto como uma ameaça, o que era reforçado pelo confronto de Paulo com o demônio que possuiu a menina escrava, que na visão deles era uma entidade espiritual benéfica, trazia lucro. O que temos aqui, portanto, irmãos, além da pressão política, é a guerra cultural. E esse ponto é muito importante para nós. Sabe por quê?
Porque por muito tempo, o cristianismo e o evangelho influenciaram a cultura ocidental. É fato posto, reconhecido até pelos inimigos do cristianismo, que o Ocidente foi forjado, a cosmovisão ocidental foi forjada a partir de valores judaico-cristãos e do direito romano. Então, o Ocidente, ele recebeu muito da influência cristã. Porém, nós vemos uma mudança significativa, já de algum tempo, na qual o paganismo vem avançando numa guerra cultural silenciosa, para, inclusive, mudar a mentalidade dos crentes. Então, irmãos, prestem bem atenção, a guerra cultural sempre foi um instrumento utilizado por Satanás para fazer frente ao avanço do Evangelho. Estamos no século I, igreja primitiva. Não devemos pensar que antigamente as pessoas eram todas conservadoras. Não, não, não. A sociedade greco-romana já era uma sociedade pluralista. E o que trouxe mudanças a essa sociedade foi o avanço e a influência do Evangelho. Então, a guerra cultural sempre foi um instrumento utilizado por Satanás. Esse é um fato que nos dias de hoje, só recentemente, a igreja se deu conta desse fato. Nós hoje falamos de guerra cultural e nos armamos, às vezes até mal, com armas carnais, defendendo um conservadorismo. E é verdade, o cristianismo ortodoxo é conservador, mas nem todo conservadorismo é cristão. Nós agora despertamos, por exemplo, no nosso país, mas já havia 30 anos, uma cultura pagã foi se infiltrando por meio de novelas, pelos meios de comunicação, pelas instituições educacionais, e nos contaminando. E agora a gente acha que colocando, sei lá, um presidente que esteja de acordo com os nossos valores, nós vamos mudar tudo. Não vai. É o Evangelho que muda o coração. Nós estamos numa guerra cultural, e essa guerra cultural, quando nós acordamos, o inimigo já avançou e muito. E é isto que nós vemos aqui. Nós vemos essa guerra cultural acontecendo. O discurso deles é cultural, é ideológico. Esses homens estão propagando costumes que nós não podemos seguir. E hoje, a coisa virou de tal maneira que a gente tem medo de chamar o pecado de pecado. Antes de chamar o pecado de pecado, a gente sempre diz, eu não tenho problema quanto a esse comportamento, mas eu considero pecado. Sim, você tem que ter problema com esse comportamento. Porque é pecado. O que não quer dizer que você vai ser violento com quem comete os pecados. O que não quer dizer que você vai xingar e usar as mesmas armas, mas você tem que pregar o Evangelho e chamar o pecado de pecado. Não tem que diluir o Evangelho, não tem que adocicar o Evangelho, não tem que tornar o Evangelho politicamente correto. O genuíno Evangelho de Cristo é exclusivista. E a igreja não pode negociar os valores. Então nós temos o quarto combo de estratégias de Satanás: ultraje público, tortura física e privação de liberdade. Lembra? Satanás primeiro tentou encantar os apóstolos com louvor de homens. É como o paganismo adentrou o Ocidente e as igrejas, com um discurso de pacifismo, de uma pseudo-paz. Todo mundo junto, paz mundial, etc. Mas aqui ele não conseguiu, então ele parte para quê? Ele parte para a briga. E não é o que está acontecendo quando a igreja começa a reagir e começa a dizer, não é assim, há uma verdade absoluta, eles não estão colocando as manguinhas de fora. Foi o que aconteceu aqui. Ultraje público. O que é ultraje? É quando você humilha o outro publicamente. Maltrata publicamente, não só para causar dor, mas para causar vergonha,
para causar constrangimento. Veja o que diz o verso 22 a 24. Levantou-se a multidão unida contra eles. Agora eles conseguiram insuflar todo o grupo que estava ali na ágora. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Não é aquela vara de goiabeira, não, com que alguns pais castigam os filhos fisicamente. Era uma vara para dar em criminoso, né? Era vara para dar em costa de jumento. E diz que eles, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram, a ideia de jogar ali, empurrar ali no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, e ele, recebendo, levou para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Então, as costas laceradas das varas, e agora os pés presos no tronco. O traje, tortura física, e agora a privação da liberdade. Os senhores conseguem incitar a multidão, e eles ficam então presos. O que faz o Cristo quando os seus servos estão nessa posição? O primeiro milagre não é o terremoto. O primeiro milagre é que esses homens, com as costas laceradas, o corpo dolorido, as vestes rasgadas, depois de terem sido publicamente insultados e com os pés amarrados no tronco, numa posição desconfortável, no escuro, cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus. O Cristo ressurreto pelo seu Espírito enche o coração desses homens torturados de alegria. Isto é milagre. Porque quando Cristo nos permite sermos perseguidos, Ele nos dá o poder de enfrentar a perseguição e não apenas não negar o seu nome, mas nos alegrar nele. Isso é muito claro, irmãos, se nós pudéssemos ouvir o testemunho dos irmãos que vivem em lugares onde a igreja é perseguida, nós veremos que vida piedosa deles, que fervor, que vigor espiritual para louvar e engrandecer o nome de Deus. Eles com orgulho dizem, nós vamos sair e vamos pregar o evangelho, e se nós formos presos, isso é honra. Ou como disse um dos filhos do missionário, que nós ajudamos o sustento dele lá, porque lá existe perseguição, não é? Vez por outra tem um grupo que invade uma igreja, e ele disse, pai, mesmo que a espada de um muçulmano esteja no meu pescoço, eu não vou negar o meu Jesus. Isso é milagre. Isso é o poder do Cristo vivo. E felizes são aqueles que experimentam isso. Mas há um preço. Cristo responde, dando alegria, pondo louvor na boca dos seus servos, pondo o evangelho na boca dos seus servos. Veja que Lucas destaca que os demais companheiros de prisão escutavam. Eles escutavam os louvores, eles escutavam os cânticos, eles escutavam esses homens orando a Deus por meio de Cristo. Então eles escutavam o evangelho na prisão. A palavra de Deus não está algemada. O evangelho agora vai avançar a cela e vai quebrar os grilhões espirituais daqueles homens. É isso que acontece. E diz a palavra de Deus que ocorre um sinal, um prodígio, pelo qual Cristo mostra que nenhuma cadeia pode detê-lo. De repente, diz a palavra de Deus, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que Cristo está mostrando, lembra? O milagre é um emblema de uma realidade espiritual maior. Cristo pode libertar a todos quantos Ele quer libertar. Ele pode quebrar todas as cadeias. Nada resiste ao poder libertador de Cristo. Mas Cristo também pode segurar. Porque o carcereiro, quando vê aquilo, desperta do sono com terremoto, vê abertas todas as portas, e ele imagina os presos vão fugir. E naquela época, pelas leis romanas, o guarda que deixasse o preso condenado fugir, receberia a mesma condenação daquele preso.
o que significa que havia muitos que eram condenados à morte ali. Então o carcereiro diz: eu prefiro me matar do que ser morto. Eu prefiro logo acabar com a minha vida de vez. E é por isso que ele procura suicidar-se, porque ele pensou que os presos estavam fugidos, mas o mesmo Cristo que quebrou as cadeias segurou os presos lá. E Paulo então bradou, Paulo gritou. Possivelmente ele estava com a espada já perto do pescoço, ou talvez próximo do coração, e já a caminho de um golpe final, quando Paulo grita: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Estava tudo escuro, ele só ouve a voz, e ele trêmulo, pede uma luz, entra, e ele se prostra. E aqui poderia Lucas ter dito o mesmo que ele falou aqui no versículo 14, acerca de Lídia. Mas ele não precisa falar, nós temos que subentender isso. Porque é o Senhor quem abre o coração. Olha a pergunta daquele homem. A questão dele era a vida dele. Mas ele estava diante da face da morte, porque ele poderia morrer se eles se escapassem. E de alguma maneira, então, aquele homem ouviu o evangelho por meio das orações ou por meio dos cânticos de Paulo, porque ele faz uma pergunta que não era comum de um pagão. Sabemos que no primeiro século, quando o evangelho chegou ao mundo greco-romano, as pessoas, elas viviam desesperadas, angustiadas, porque suas religiões, seu paganismo não lhes respondia às questões existenciais, não lhes dava certeza de vida eterna. Mas para esse homem fazer essa pergunta, ele deve ter ouvido alguma coisa nas orações e cânticos de Paulo, porque todos ouviam. E em algum momento ele dormiu, mas ele faz a pergunta fundamental. E aqui de novo temos um fato importante. Quem faz o apelo não é o pregador, é o ouvinte. Ele pergunta: senhores, ele se prostra e diz: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo então, de maneira resumida, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, não foi só isso que Paulo falou. Lucas está resumindo. Observe que logo depois diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eles explicaram o evangelho. Mas Lucas está querendo dizer que o evangelho tinha o objetivo de levá-los a crer em Jesus. Porque é pela fé que o pecador é salvo da ira vindoura. E diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E ali mesmo, ele foi batizado, e todos os seus. Parênteses aqui, um detalhe que como presbiteriano eu não posso deixar a oportunidade. Ele estava dentro da casa, então você imagina a forma de batismo, né? Não tinha rio lá, nem tanque, nem poço. Prossigamos para o que é mais importante. Ele é batizado, e levando-os para sua própria casa, ele põe a mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Onde a palavra avança? Dentro da prisão. O evangelho, Deus usou, preste atenção, Deus usou a perseguição para colocar Paulo e Silas na prisão, para que eles pregassem ao carcereiro e o carcereiro e sua casa fossem salvos. Cristo é tão soberano que ele pode levar um servo para a prisão, ele pode colocar um servo no hospital, doente no hospital, para que ele pregue o evangelho. Não é maldade, isso é bênção. Eu me lembro que fui visitar o patriarca da família pioneira lá em Caracaraí, saudoso irmão Antônio Francelino. Ele não sabia ler nem escrever, mas conhecia a palavra de memória. E nós vimos a palavra sendo repetida quando ele orava. E eu me lembro que ele já, nos seus últimos dias, estava lá no hospital e tinha um homem lá imóvel com algum tipo de lesão na coluna cervical. O homem só conseguia olhar para cima. E eu, preocupado em visitá-lo, e então conversei com ele, trouxe o consolo da palavra, e ele então virou e disse: pastor, eu falei para o fulano
esse senhor aqui de Jesus. Não é, pastor, que ele precisa confessar Jesus como Senhor, que Jesus morreu pelos seus pecados, nossos pecados. Fale para ele, pastor, fale para ele. E eu pude pregar o evangelho àquele homem que entregou sua vida a Cristo. No hospital, eu fui levado ao visitar uma pessoa. Talvez, meus queridos, o período do meu ministério em que eu mais frutifiquei no que diz respeito a conversões, eu estou falando em termos do período e o número de conversões, foi quando minha esposa estava internada no hospital. Não fui eu, mas foi ela. Eu fiquei 6 meses em São Paulo, eu tinha que ficar lá. Eu pedi ao Senhor Deus que me desse um campo missionário, ou um campo para eu pastorear. E o Senhor me deu um hospital. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na época de visitação hospitalar, pela Capelania Evangélica do Hospital das Clínicas, e todos os dias, enquanto a minha esposa estava internada, antes de ir visitá-la, eu ia de manhã e à tarde, almoçava no hospital, no andar de baixo do Hospital Emílio Ribas. E pela manhã e à tarde visitei doentes no Instituto de Psiquiatria, no Instituto da Criança, que tinha muita criança com câncer, no Instituto de Ortopedia, no Instituto Central, no Instituto de Infectologia, falando aidéticos, pessoas com doenças infecto-contagiosas. Eu entendi que Deus me levou para lá também para que o seu evangelho pudesse ser espalhado. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, o ultraje público, a tortura física e a privação de liberdade não podem nem impedir a nossa alegria no Senhor, nem pode nos impedir de louvar, porque Ele nos dará um suprimento extraordinário. A dor, ela não nos precisa tirar o desejo de louvar. Deus pode nos dar o desejo de louvar mesmo com a dor, mesmo com o traje. E mais do que isso, Ele pode nos usar em nossos momentos de fraqueza e privação para sermos bênção, porque a palavra de Deus não está algemada. Então, eu quero não vou me deter tanto nos versos 35 a 40, apenas trazer um ensinamento. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça para pô-los em liberdade. O carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, mas Paulo, então, aqui diz, espera aí, não é assim não. Eles não nos colocaram, não fizeram nenhum processo formal contra nós. Não tivemos direito à defesa. Eles simplesmente nos açoitaram publicamente. E nós somos cidadãos romanos, só que aqui eles não sabiam. Saulo tinha cidadania romana, embora fosse judeu de nascimento, ele nasceu numa cidade grega, na Cilícia, em Tarso, na Cilícia. E Silas também, porque ele está usando o plural. Ele tinha direito de cidadania romana por nascimento. Eles não podiam fazer isso. Aí eles gelaram. E agora? Mas veja, Paulo não faz um escarcéu disso aí, mas ele usa a lei a seu favor. Eu quero pelo menos que eles venham aqui pessoalmente. E eles foram lá pessoalmente, pediram desculpas, possuídos de temor, porque souberam que se tratava de cidadãos romanos. Pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. E eles se retirando, vão para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, veja, já tem um grupo aí, os confortaram, já tem uma igreja aí. E essa igreja, queridos, vai ser talvez a igreja mais próxima, mais querida de Paulo, a única que vai ser parceira por todo o seu ministério. É só você ler a carta de Paulo aos Filipenses, principalmente o capítulo 1, ele diz, eu trago vocês nas minhas algemas, e quando ele escreve, ele está preso de novo. Vocês são parceiros no meu ministério. Eu tenho vocês no coração, eu tenho saudade de vocês. Essa se tornou uma das igrejas mais queridas do apóstolo Paulo. Irmãos, eu quero concluir, primeiro trazendo esse pequeno ensinamento.
por um lado, nós não devemos pagar o mal com o mal, mas por outro, nós temos o direito de usar as leis a nosso favor. Então nós não devemos nos intimidar enquanto temos a lei ao nosso favor. Paulo fez isso. Mas nós não devemos confiar nisso em si mesmo, mas no Senhor Jesus. Porque pessoas podem transgredir a lei, como eles transgrediram aqui, e fazer injustiça. Mas para nós é bênção, é bem-aventurança. Segundo, eu quero retornar às palavras de Paulo a Timóteo. O grande ensinamento, nós já trouxemos tantos ensinamentos, mas eu quero voltar às palavras de Paulo a Timóteo que deram título a essa mensagem, em 2 Timóteo capítulo 1. Ou melhor, capítulo 2. Porque eu queria deixar, já fizemos muitas aplicações, eu queria deixar apenas mais uma aplicação. Quando na nossa obra de evangelização, que é a nossa principal tarefa no mundo, nós tivermos qualquer obstáculo, qualquer tentativa, seja pela bajulação, seja pela perseguição, nós precisamos nos manter confiantes no poder do Cristo ressurreto. É a certeza de que Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou vencendo a morte, que Ele está entronizado à destra de Deus e que Ele reina acima de todos os Césares, de todos os governantes. Essa certeza que nos vai dar firmeza na hora da perseguição. É por isso que Paulo, falando a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, prega o evangelho fielmente, transmite o legado, participa dos meus sofrimentos. Faz parte, agora Paulo está preso e não vai ter terremoto para libertar, ele vai morrer nessa prisão aqui. Nessa segunda prisão ele vai morrer. E ele diz: Timóteo, o mesmo Timóteo que o viu ser preso, que estava na equipe, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E observe o verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas até agora. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos. Lembra-te de Jesus ressuscitado, quando vierem as dificuldades. Lembra-te que a palavra de Deus não está algemada. E prega a palavra com coragem. Porque o Cristo ressurreto, nada impedirá o avanço do seu reino. O Evangelho vai cumprir o seu propósito no mundo. E nós precisamos crer nesse Evangelho e pregar esse Evangelho. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Por meio do Evangelho. Nós te louvamos porque Cristo, que morreu pelos nossos pecados, está entronizado à destra de Deus. E esse Cristo exaltado está fazendo avançar o seu reino. E nada pode impedi-lo. Ajuda-nos a lembrar isso, ó Deus, que nós podemos ser impedidos em nossas ações, em nossa missão, mas mesmo quando temos a privação, mesmo quando temos a perseguição, mesmo quando sofremos, que nós possamos lembrar que ainda neste contexto, o Evangelho pode frutificar. E ajuda-nos a aproveitar todas as oportunidades, mesmo aquelas que não vemos como tais, para proclamar o teu Evangelho. E aqueles que estão aqui, Senhor, que ainda não se converteram a Cristo, que eles possam refletir sobre a sua vida diante do Senhor.
e venham se arrepender dos seus pecados e confessar esse Cristo bendito, para a sua salvação e para a tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Tu és bem-vindo aqui.